Tá acontecendo. Tá na TV Com. Olá, uma boa tarde para você. Tudo o que você quer saber sobre congelamento de óvulos, a partir de agora no Nosso Falando. O telefone vai estar aí à disposição, 3216-2828, para você questionar as nossas entrevistadas. Vamos juntos? O Nosso Falando já está no ar e eu conto com você. Um assunto, muitas vezes, polêmico, né? Muitos ainda desconhecem como é que funciona, mas, gente, já se pode congelar os óvulos, né? E ser mamãe, assim, para daqui a algum tempo. É um assunto que se trabalha naturalmente. Nós temos profissionais aqui que vão nos esclarecer mais a respeito desse assunto. Deixa eu apresentar, primeiramente, a doutora Luciana Issas de Oliveira. Tudo bem, Luciana? Tudo bom? Tudo bem. Tudo já é embriologista. Ainda te questionei o que leva uma pessoa a ser embriologista, né? Manipular embrião. Manipular embrião. Aí você falou que sempre teve gosto pela genética, Comecei pela genética. conhecimento humano. E aí foi Sim, a minha formação é em biologia. em E biologia. depois fui fazendo especialização, quando começou a reprodução assistida e... Aí assim, a gente trabalha numa salinha, quietinho, nós trabalhamos, né, assim, só nós mesmos. E como é que é essa interação com tudo que acontece lá fora? Assim, a especialização, você leva para aquele momento íntimo ali de pesquisa, de laboratório? Está sempre atualizada com as, Sim, com as últimas nossa, informações? constantemente. Tudo, desde meio de cultura que a gente usa. Imagina se for ver há 15 anos atrás, como eu trabalhava no laboratório, como a gente trabalha hoje. A própria tecnologia ajuda, né, O que doutora Luciana? evoluiu, e a própria pesquisa, né, para estudar que tipo de solução é melhor para essa célula, para esse dia de desenvolvimento, tudo, e a gente tem que estar acompanhando. Perfeito. E tem assunto, hein? A gente vai conversar. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Imagina. Conosco também a doutora Ana Lúcia Zart. Tudo bem, Ana Lúcia? Tudo bom. Tudo já é ginecologista, né? E ainda perguntei para você também um pouquinho antes do programa começar. Como é que é? As mulheres chegam no teu consultório assim, Ana, eu quero congelar meus óvulos, né? Sim, muitas chegam pedindo já congelamento de óvulos. Objetivamente. Justamente pela preocupação do momento não poder engravidar e adiar esse momento da gravidez para anos bem mais tardios. E os homens? Acompanham as mulheres? Hoje essas mulheres são independentes, elas vão sozinhas, elas trabalham muito. Tem toda uma construção social, né, em relação à mulher inserida no mercado de trabalho. Como é que é essa realidade? Das duas formas são apresentáveis no consultório. Com os maridos, pelo casal em conjunto decidirem não ser o momento, e também muitas mulheres solteiras, por não ter ainda o seu par ideal para ser o pai, preocupadas com a idade, o relógio biológico, então vem a preocupação de congelar e depois, se não encontrar o par ideológico, o ideal para ter neném, uma pelo família. menos, se for muito tarde, esse encontro, pelo menos tem os óvulos ali guardados. E aí, aquela situação que vocês comentaram também, quando esse casal se separa, também é um problema a ser discutido, né? Tem isso, né, Luciana? Então, o congelamento de óvulo, uma né, solução melhor ainda é essa questão, porque se você tem óvulo congelado, né, hoje, por lei, você pode descartar se você vem a engravidar, né? E quando você tem embrião, né, primeiro que a lei não permite. Pois congelou. E você tem que congelar, né, os embriões viáveis, excedentes. E aquele casal vem a se separar, e aí? E aí? A clínica tem toda uma legislação, pelo visto, né? Você falou por lei. Como é que estamos em legislação? A legislação em reprodução assistida agora tá evoluindo, mas assim, não tem muita coisa ainda estabelecida. Porque é tudo né? muito novo também, né? É muito novo, mas a partir do momento que o embrião está congelado, né, que houve o congelamento embrionário, de um embrião viável, né? Então ele não pode ser descartado. Então ele é tanto do marido quanto da respectiva esposa, né? É uma questão até burocrática, bem burocrática, muito até mais contratual, né? Entre as duas partes, né? Entendeu? Então, assim, é muito mais compromisso com tudo, né? E o óvulo não. E o óvulo está lá esperando, tadinho. Se você resolveu engravidou, né, você pode descartar o óvulo.
Porque você já tem uma gravidez, já está satisfeita. Isso também, você já supriu aquela necessidade, aquela cláusula contratual em relação às leis que regem essa situação, é isso? Porque os óvulos podem ser descartados. Os óvulos podem ser Mas descartados. Os embriões não. E o espermatozoide também. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. O primeiro caso de congelamento de óvulos foi nos anos 80, é isso? Em 1986, na literatura já consta o primeiro nascimento de uma criança a partir de óvulo congelado. Isso foi onde? Isso foi no exterior, foi o Chen, que tem vários trabalhos congelados, mas isso eu estou te falando assim, publicação científica. Científica, né? Tá. De 4 anos para cá, assim, falando clínicas conhecidas, pessoal São Paulo, Porto Alegre, a gente já sabe que já começou a aparecer, porque o pessoal foi atrás da técnica de congelamento de óvulo. Até segundo pesquisas, né, a gente começa a navegar, mas eu pergunto sempre para vocês. No Brasil, mais de 100 crianças já nasceram de óvulos que estavam congelados. Um número que pode ser considerado ainda pequeno se comparado com outras técnicas de fertilização em laboratório. Mas é aquela situação, né? Tem toda uma estatística que ainda precisa ser feita, estudada. Mas assim, falando de gente que a gente conhece, que a gente está ligado 4 anos. E com uma nova técnica ainda de congelamento, porque dentro do congelamento, hoje a gente está com um resultado muito bom, que é vamos dizer assim, é uma especificação assim, de um tipo de congelamento. Né? Pois é, porque assim, você falou nos espermatozoides, é algo que já acontece há muito tempo. Sim, porque o espermatozoide, ele é uma célula menor, né? Assim, daqui a pouco nós temos umas imagens... Então, assim, não vou falar de tamanho, mas você olha o espermatozoide, vê o tamanho do óvulo, é visível, né? E para congelar o óvulo, então, o trabalho disso tudo, porque existem estruturas muito maiores dentro do óvulo para se congelar. Eu acho que a Vera já pode tem umas fotinhos assim, né, que tem um bem pequenininho, né? Porque o registro daquele momento eu achei maravilhoso. Quantas vezes ampliado uma foto? Nossa, assim? Muitas vezes. Assim, eu não lembro, eu não sei, mas milhões de vezes aumentado. Aquela é uma foto menor, tá vendo? Um óvulo. E tem uma foto que é ali, o espermatozoide dentro de uma agulha. Então, olha o tamanho de um óvulo e olha o tamanho de um espermatozoide. E quando você vai congelar o óvulo, você tem todas as estruturas internas dessa célula. É aquela agulha que nós vimos antes? Isso, agora, olha lá, essa aí. Tem um pontinho dentro da agulha, né? Esse pontinho é um espermatozoide. Gente, é muito microscópico. Até tem umas imagens de aparelhos que vocês usam, e tudo é extraído dessa forma mesmo, mecânica, tem que fazer É tudo eletrônico, sobe a agulhinha, desce a agulhinha, esquerda, direita, é tudo joystick. Joystick. Olha lá, o lado direito é o lado esquerdo, e ali você vai manipulando. E as imagens vão sendo gravadas. E na hora da transferência, esse é um micromanipulador. E na hora da transferência, então, todas essas imagens são passadas para o casal, no centro cirúrgico. Pois é, e para chegar a esse momento, o casal literalmente está lá conversando, né, com a Ana, a ginecologista, nosso primeiro canal, né, para um congelamento de óvulos. Eles têm noção do que eles vão passar até o congelamento definitivo? Porque tem todo um processo, né? Tem uma preparação do corpo da mulher antes para receber essas injeções de hormônios, tudo. Qual o passo a passo? Diante da ideia do congelamento de embriões, quer dizer, do congelamento de óvulos, a paciente, no caso a mulher, tem que ser passada por exames de sorologia, porque o que ocorre? O casal, quando procura, a grande maioria procura para engravidar. Sim. Então, o congelamento de óvulos, o preparo para o congelamento de óvulos, é idêntico de um preparamento, igual ao preparo de uma paciente que nós vamos fazer fertilização já para ela ser introduzido o embrião nela. Então, o preparo é com a sorologia, com os exames todos, de todas as doenças estando negativos. Né, tanto como se fosse um pré-natal. Todos os exames de sangue pré-natal mesmo. E o processo é efetuado com injeções, normalmente subcutâneas ou intramuscular, que efeitos colaterais são mínimos, praticamente quase nenhum. Que são hormônios... São hormônios. Que são hormônios semelhantes a uma reposição hormonal, não? Não, são diferentes. São hormônios que são similares aos hormônios ovarianos,
Eles vão produzidos pela produzir mulher, mais óvulos. que é para produzir uma produção extra de óvulos, sendo que cada mês a mulher produz ou ovula um óvulo por mês. Então é para ter uma grande produção de óvulos, para ter óvulos suficientes ou para fazer a fertilização ou até para fazer a sobra de óvulos para congelar ou até mesmo só para o congelamento. Olha só. Então, o período vai de torno de 12 a 14 dias com essas injeções e acompanhamento ecográfico na clínica. Diários? O acompanhamento, inicialmente... Não, as injeções. As injeções, sim. 12 Depois dias elas são contínuos. espaçadas. No final, podem diminuir conforme a resposta da paciente. Em média, vai de 10 a 14 dias. Até a massa do Cobrasol, né? Estamos acompanhando 3216-2828, 3216-2828. Aproveite, tá? Porque a gente só vai conversar sobre esse assunto bem focado mesmo. E ela questiona sobre a idade, né? Por exemplo, até que ponto eu posso procurar você para fazer esse tipo de congelamento? Que tem uma idade limite, não tem? Sim, o ideal seria menos de 35 anos. O que ocorre? Após os 35 anos, ocorre uma acelerada diminuição da produção de óvulos e depois de 37, esse processo é mais rápido ainda. Então, considerando que uma menina, quando ela nasce com 2 milhões, em torno de 2 milhões de óvulos imaturos. Quando ela tem a primeira menstruação na vida dela, que é a menarca, nessa fase, essa produção de óvulos do ovário da mulher já diminui para em torno de 400 mil. Ano após ano. É muito, né? Ano após ano, muito. durante todo o período reprodutivo, durante a vida da mulher, cada mês ocorre uma perda desses óvulos, durante todos os meses. Então, uma vez por mês, ela vai ovular com óvulo, mas é perdido tantos outros imaturos a cada mês. Então, chega aos 30 anos, ela já está com bem menos óvulos do que quando nasceu. Sim. E após 35 anos, então, realmente tem uma grande diminuição da reserva ovariana. Tá, mas quando você explorar mais um pouquinho, essas injeções elas fazem, né, proliferar um pouco, aumentar essa produção de óvulos, né? Sim. Tá, mas são óvulos que estariam sendo produzidos ou não? Não, são óvulos que ela está no organismo dela, tá? Só faz com que eles sejam recrutados, que a gente chama. O que seria isso? São, por exemplo, se ela vai utilizar as medicações, aos 30 anos, ela pode ter uma resposta com uma boa quantidade de óvulos, assim como ela pode ter pouca quantidade de óvulos. Vai depender da reserva de óvulos dela, que isso varia conforme a paciente. É isso, de mulher para mulher. Isso. Tem pacientes, por exemplo, que podem apresentar uma, não menopausa precoce, mas uma diminuição da reserva ovariana. Ou seja, elas estão antes de 40 anos, praticamente tendo uma reserva de óvulos do ovário, que está lá dentro do ovário dela. Isso é dela. Mas não vem à tona, né? Não veio. E aí o hormônio faz com que eles aumentem, porque durante o início do ciclo menstrual, um óvulo é o dominante e ele vai crescer e ovular. Porque tem uma situação até que os óvulos, naturalmente, a partir do momento que a mulher engravida por vias naturais, os outros óvulos também são descartados, né? É que existe uma produção de um óvulo por mês, é isso? Um óvulo por mês amadurece. E ovula. Mas muitos outros são perdidos. Perfeito. Neste momento que ela está menstruando, por exemplo. Durante o início do ciclo menstrual, vai ser o dominante. Naquele período vai ocorrer uma perda de tantos outros óvulos, que na verdade são folículos que têm óvulo dentro. E dá para ter conhecimento do que acontece no nosso organismo, Luciana? Dessa forma, a mulher não tem, né? Não sabe como acontece esse processo. Não tem noção. Ela menstrua, sabe que um óvulo foi liberado, não foi fecundado, menstruou, perfeito, mas isso não. Não, mas e outra, e ainda porque assim, eles querem a quantidade lá fora, né, que eu falo. Quando chega no laboratório, existe a qualidade. Isso a gente ainda vai... Porque assim, tem todo um processo de injeções, produção de hormônio, acompanhamento. Aí depois o que acontece... Não, e a qualidade do óvulo. Pois é, mas diferente de uma mulher de 27, de 28, de 30, a qualidade ocitária de uma mulher de 45 anos. Mas como é que vocês selecionam? Tem como fazer exames do óvulo em si? Não, lá no laboratório eu vejo se é ruim, se ele está bom ou se ele está ruim. E como é que você detecta, assim, se ele não... Todas aquelas fotos que eu te mandei, as características, eu falo, ele está mais degenerado, é o citoplasma. Verinha, coloca só uma fotinho de um óvulo só pra gente ver, um aleatório, assim, vamos ver se ele é um óvulo bom. Porque isso que vai me dar também o resultado da fertilização. Ó, esse aí é um óvulo bom, né? Ele tá íntegro, mas às vezes aquela bolinha lá em cima, ela tá fragmentada, às vezes ele tá escuro. Essa membrana que envolve
E esses floquinhos ao redor dele, o que que é? Essas são células do cúmulus. Mas eu digo aquela membrana, aquele halo em volta dessa região central, que é a zona pelúcida. Numa mulher que tem uma idade mais avançada, essa zona pelúcida ela é mais espessa, né? Então, quando chega no embrião, para implantar isso, a gente tem que usar um outro recurso que é o hatching, é o laser, para diminuir aquela zona pelúcida para poder se implantar. Nossa, é um Photoshop, né? Literalmente é um Photoshop no óvulo. Você dá uma trabalhada nele para ser implantado, para ele ficar perfeito, para receber esse espermatozoide. E nem sempre o laboratório consegue fazer isso. Nem sempre. Que é isso que às vezes as pessoas não acham, que chega numa clínica de fertilização e é tudo... É mágico. É mágico. Quanto tempo você fica, assim, nós vamos para o intervalo, mas antes disso, quanto tempo você fica com um óvulo, trabalhando um óvulo? Ou é rápido? É rápido. Hoje, por exemplo, a gente teve um procedimento, eu tinha 6, né? E 6 óvulos? A gente começou a 7, 6 óvulos. Mas eu comecei a injetar... De mulheres diferentes? Não, que 6 óvulos daquela mesma mulher. Da mesma mulher. Náia, tá. Então, eu injetei os 6, estavam maduros, um M1, mas maturou. E eu comecei 11h30, assim, por volta de 15 para o meio-dia, eu estava levantando, tem que ser rápido. Né? O que você não pode perder? Injeção. Tá, e o que você não pode perder nesse momento? Isso só a introdução do espermatozoide dentro do óvulo. Tá? Mas Tá, a mas você técnica introduz um espermatozoide? Um espermatozoide. Olha, é muito. Porque é metade Sim. metade da carga genética, né, do material genético da mãe, do óvulo, e metade do espermatozoide. Metade. Mas tudo é muito pequenininho. Minúsculo, é tudo naquele microscópio. Eu fico o tempo todo ali. Perfeito. Uma pausa, né? Que é muita informação. Deixa eu dar uma refletida. Mandar um abraço aqui para o Roberto de Jurerê Internacional, que está nos acompanhando. Está gostando muito do programa, né, Roberto? Um abraço para você. Telefone 3216-2828 para você participar, conhecer um pouco mais, interagir conosco falando. Que conversa hoje sobre congelamento de óvulos. Já voltamos então. Estamos de volta, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para a Patrícia e o Alexandre Liberato, que nos ligaram, né? Parabenizando vocês, mandando um abraço para vocês duas. Aí elas agradecem, né? Deve ter sido paciente, alguma coisa assim, porque a demanda é muito grande. A gente questiona a Ana, é muita gente aqui em Florianópolis, na região de Florianópolis. Estamos aqui ao vivo para todo o estado. Mas já tem é uma coisa mais comum hoje em dia congelar óvulos aqui na nossa cidade. Sim, nós já temos casos na clínica, né, da Ilha Fértil. Muitos casos de infertilidade, cada vez mais as incidências de casais inférteis estão aumentando, né, tanto por infertilidade e agora a procura de congelamento de óvulos. Até porque agora existem novas técnicas de congelar óvulos e cada vez mais a mulher está querendo realmente gestar mais tardiamente, pelos próprio procedimento nas pacientes com câncer, né, que o câncer também está surgindo de uma forma mais precoce nas mulheres. Então, realmente, a procura tem sido maior. Mas eu detecto um câncer. Aí eu vou começar o processo de quimioterapia, de rádio, sei lá, né, tratamentos assim. Tem que ser rápido para a retirada desses óvulos? Ontem? Sim, antes de iniciar o tratamento. Antes de iniciar o tratamento. Porque a quimioterapia e a radioterapia pode destruir toda aquela corte, toda aquela reserva de folículos de óvulos que nós estávamos falando antes, que a paciente perde a cada mês. Olha só, até fazendo um adendo que a Raquel dos Ingleses nos ligou, podem continuar ligando, gente, 3216-2828, perguntando exatamente sobre isso. Então, tem que, se for começar o tratamento, tem que ser para ontem, como ando para você. Justamente, porque até o procedimento cirúrgico em si, conforme o tipo de câncer, mas principalmente a quimioterapia ou a radioterapia, ela pode destruir e realmente isso pode ser reversível. E hoje, cada vez mais, os tumores na mulher estão surgindo mais cânceres de mama, de colo do útero, em pacientes mais jovens. Até pelo estresse para essa vida. Então, com menos de 40 anos, ou até em pacientes de 20 até 20, 30 anos, com pacientes com 25, 27 anos. Então, fez o tratamento, se faz, e essa estimulação com esses hormônios, tá, ele não vai ter interferência no câncer da paciente. Ela faz o tratamento, é estimulada, é retirada os óvulos, e depois ela pode utilizar esses óvulos para gestação no futuro. Mas esse tempo, imagina, eu detectei um câncer, mas eu quero ter filhos, mas eu quero o tempo está correndo, eu tenho que
aspirar nos meus óvulos, que a gente vai explicar direitinho. E como é que o tratamento contra o câncer? Não é uma coisa preocupante isso até, doutora Luciana? Com relação a isso, talvez a Ana poderia falar Mas melhor. Em paralelo com o tratamento oncológico, por exemplo, se a paciente tem um câncer... Você corre contra o tempo, né? Contra o tempo. Ela vai já para a cirurgia, no caso com o seu oncologista, seu cirurgião, e logo após, por exemplo, se ela é indicado a quimioterapia ou radioterapia, o tratamento de congelar é em torno de 12 dias. Para isso, precisa um exame de sangue, que leva 2, 3 dias antes para ficar Vocês agem pronto. também rápido, vocês são rápidas no processo, né? É rápido, porque se for retirar o sangue, os exames todos negativos, a estimulação ovariana leva de 12 a 14 dias, é retirado os óvulos e depois se inicia o tratamento quimioterápico ou radioterápico. Olha só, eu fiz até para seguir mais ou menos um passo a passo aqui, né? Não são, mas só para a gente lembrar, porque assim, ó, o tratamento, a injeção de hormônios, 12 dias, para liberação de óvulos. Aí, durante esse período, vocês acompanham, através de ultrassom, o crescimento desses óvulos, é isso? O clínico, sim. Sim, O clínico, para ver se realmente está acontecendo conforme o crescimento adequado. adequado. Ela começa as medicações e aí já é feito o exame ecográfico, no caso, ultrassonografia, na própria clínica. Nós mesmos fazemos ultrassom na paciente e à medida que ela vai utilizando as medicações, que a gente também vai orientando como aplicar, quando a paciente tem dúvida, a gente faz a aplicação com a paciente. E aí ela vem à clínica a cada 3, 2 dias para acompanhar o crescimento dos folículos, que é o crescimento folicular. Sim. Esse crescimento vai variar de paciente para paciente. Como você comentou, tá? Né? E essa avaliação, tanto do tamanho dos folículos quanto do endométrio, deve ser por ecografia, por ultrassom. Mas a qualidade do próprio óvulo só vai poder ser verificada a partir do momento que ele for... Depois que ele for entregue, no caso, para embriologista, no laboratório. E a partir de que momento eles são aspirados? Quando esse crescimento folicular, que é acompanhado por ultrassonografia, que em média eles estão prontos em torno do 12º dia de medicação, eles são aspirados, aí é feito as injeções, são aspirados depois de 36 horas, e no caso em jejum. É vaginal? Como é que Sim, é feito algum tipo de a aspiração é feita via vaginal, não ocorre corte na paciente. Ela deve estar em jejum, é feito sob anestesia, uma sedação, para não ter dor. E é introduzido o aparelho de ultrassonografia junto com uma agulha, que é guiado pelo ultrassom, e essa agulha é introduzida no fundo da vagina, então ela não tem um sem acompanhamento dor, por vídeo? ao mesmo tempo com ultrassom. E ali Sim. se localiza esses folículos. Minúsculos? Os folículos se vê pelo ultrassom. O que não se vê no ultrassom é o óvulo, se visualiza os folículos. E eles são esvaziados por essa guia. Então, essa agulha fura o folículo, é esvaziado esse folículo aonde está o óvulo dentro. Perfeito. E através de um catéter é ser colocado num tubo de ensaio e imediatamente entregue para o embriologista. Cada óvulo, cada folículo, a partir do momento que você fura um folículo, você extrai um óvulo e coloca num determinado recipiente? Num frasco, num num tubinho tubo. de ensaio. Que é bem laboratorial mesmo, Sim, aí né? isso tudo simultâneo. Simultâneo. E eu vou falando para eles. Sim. Tem, não tem, porque muitas vezes eles falam, tem tantos folículos, né? Folículos, tá. Mas talvez não tem óvulo. Que o que se vê no Depende do ultrassom caso, depende de cada paciente. Entendeu? Mas é um processo, hein? que cada folículo pode ter um óvulo até 2 ou pode não ter nenhum. Tá, e se no final de uma sessão como essa, que dura mais ou menos quanto tempo? Desde a aspiração até transferência, mais ou menos? Transferência após a aspiração do ovário. Leva o que, uma hora? Não, depende da paciente. Para aspirar, leva em torno de 15 minutos. Bem O rapidinho. procedimento, 15, 20 minutos, depende. Até o processo de sedação e tal. Meia hora no máximo, isso. Depois, no outro momento, quando se é para congelar, aí o procedimento é todo, no caso com a Luciana, Tá. laboratório. E aí, no caso, se você aspirou e nenhum deles foram, né, nenhum desses óvulos realmente foi satisfatório, existe uma nova possibilidade de novas injeções de hormônio? Sim. Sim, aí se discute para, de repente, utilizar outras medicações, ou rever o caso da paciente, ou mudar o tipo de protocolo, a forma de aplicação, mudar outro tipo, enfim. Tem alguma coisa química no organismo da mulher que possa inibir a produção de hormônio? Ou pode, sei lá, bloquear essa produção de óvulos? As pacientes com endometriose, elas podem apresentar uma chance A gente já falou maior sobre- de uma resposta menor também. As pacientes também fumantes diminui a reserva ovariana, né? Então o tabagismo
é uma coisa que contribui para a diminuição dessa reserva de folículos. Os tratamentos com medicações, como quimioterapia, no caso, né, que daí no caso pode destruir, mas isso depende muito da qualidade do ovário da paciente. E tem pacientes que têm uma tendência a ter uma produção menor de óvulos. Não tem como ver isso numa consulta convencional ginecológica, né? Se ela tem uma propensão maior ou menor para a produção de folículos, né? O que ocorre? Tem para ter um prognóstico, sim, através de um exame de sangue, que é a dosagem do FSH no terceiro dia de um ciclo menstrual. Hoje, tanto aqui quanto na Europa e nos Estados Unidos, se fala muito em contagem de folículos antrais, que é até mais fidedigno do que esse exame de sangue, que seria uma ultrassonografia quando ela está menstruada, no terceiro dia do ciclo menstrual, e a gente conta os minúsculos folículos, que medem 3 milímetros cada um. Eles têm que ter um tamanho especial. Isso, em cada ovário. Então, essa paciente que menstruada tem esses minúsculos folículos em pouca quantidade, essa paciente pode ter uma menor reserva, uma menor resposta aos hormônios e, consequentemente, menor quantidade de folículos e menor quantidade de óvulos. Tá, mas isso não descarta a possibilidade de realmente ela congelar os seus óvulos. Pode ser um, dois, vão tentando. E aí, foram aspirados, né? Aí cada um ficou no seu lugarzinho determinado. E aí, no teu caso? Aí, porque para mim ele vem com aquele cúmulo todo, que você viu aquela célula, aí é limpar. Deixa eu dar uma olhadinha, a gente pode colocar mais uma célula daquela? Um óvulo, que ele vem assim purinho, né? Ele vem com um monte de células. E quando a gente faz a ICSI e para congelamento do óvulo, eu tenho que limpar aquelas células, né? Ali, ó, ele está limpo, ele está sem aquelas células do cúmulo. Certo. E quando a gente fala do congelamento de óvulo, então esse óvulo, olha lá, ó, ele vai ser congelado. Ele já está pronto para congelar? Está pronto para congelar. Em 30 segundos eu congelo. É o tempo de congelamento. E aí, esse processo de congelamento para não... Tem os cristais de gelo, né? Quando você congela alguma coisa, tudo fica congelado. Sim. O que é o congelamento? O congelamento, ele vai manter né, toda aquela estrutura oocitária que a gente apresenta na célula, a estrutura interna. Né? O congelamento, ele é o quê? Nada mais é do que uma desidratação. O que eu vou fazer? Eu vou retirar a água da célula, né? Como é que você consegue fazer isso? Soluções que vão desidratando, passo a passo. Nesse caso, ele já foi desidratado, será? Então, esse óvulo, não sei te dizer assim, se peguei de arquivo, se foi de um óvulo congelado ou não. Mas o importante ressaltar que quando você congela e descongela um óvulo, é integridade assim. Ele tem que estar perfeitinho. Então, exemplo, mas é o que a gente tem, é o resultado que a gente tem. Perfeito. E depois que você congelou e descongelou, é uma ICSI, é uma fertilização normal. Mas ele só pode ser descongelado uma vez para ser fertilizado. Sim. Por isso que é importante que a gente tenha não 3 óvulos para congelar. Porque se uma mulher chega no consultório com uma idade de 45 anos, ela não vai ter que nem essa reserva que a doutora Ana falou. Então, eu vou ter o quê? Vou ter 2, 3, 4 óvulos. Qual seria a quantidade ideal para congelamento para uma possível fertilização? Porque, assim, quando a gente trabalha numa fertilização, não que a gente não tenha resultado. A gente, assim, esse mês a gente teve uma paciente que tinha 42 anos, fertilizou os 2 e engravidou com os 2. Mas, assim, se eu tiver 5, se eu tiver 6... seria o ideal do que ter 2. Nesse caso, aproveitando esse exemplo aí, doutora Luciana, são 3 óvulos ou o que é? Ali já não é óvulo, ali já é um embrião com 4 células, 48 horas. Gente, é um embrião formadinho. 4 células. A gente costuma transferir um dia a mais. São 72 horas. Ele vai estar com 8 células ou mais. Vocês acompanham o embrião assim dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Então, que nem eu estava te falando do congelamento, ó,